Hoje, pessoal, eu vou falar com vocês sobre alimentação e esporte. Juntos é uma combinação perfeita. Separados pode realmente ser uma grande tragédia. Isso mesmo, pessoal. Bom, se você é iniciante nas atividades esportivas de combate, nas lutas, enfim, muito cuidado com a sua alimentação, certo? Isso porque se você vem de um período sedentário, o seu corpo tem uma demanda diferente de alguém que já é treinado. Então, não é parar de comer porque está fazendo exercício, e sim adequar a alimentação para potencializar os seus resultados no exercício. É muito comum a gente ver pessoas ingressando para atividade física e parando de comer. Por que será? Se o alimento é a nossa fonte de energia, se é o alimento que vai nos dar substratos para que a gente se recupere desse exercício físico, gere adaptações fisiológicas e com isso tenha um ganho de desempenho, tenha uma melhora na saúde. Então não esqueçam disso, a alimentação pode ser uma combinação muito positiva com o esporte e o não comer uma combinação muito perigosa, certo? Então você que está ingressando na atividade física, começou a treinar jiu-jitsu, muay thai, judô, enfim, começou um esporte de luta, saiba que esse esporte tem uma demanda energética alta, é um esporte que gasta bastante calorias. Então, consequentemente, o seu corpo vai precisar de determinados nutrientes para se adequar a esse esforço, tá? Então, como que você pode iniciar os cuidados com a sua alimentação? Antes de pensar em quantidade, começar a avaliar a qualidade da sua alimentação. O que eu ando comendo? São alimentos mais industrializados, são alimentos mais naturais. A partir dessa informação, eu já consigo coletar bastante informação, não quis ser redundante, mas não veio outra palavra. Enfim, começo a ter mais informações e ter mais possibilidades de escolha. Então, dentro de alguns conceitos da alimentação, tá? Alimentos in natura ou alimentos minimamente processados são alimentos mais naturais, né? São alimentos que não passaram por um processo onde é acrescentado aditivos químicos para sua conservação, enfim, tá? Alimentos processados já são alimentos que passaram por algum processo, né? De industrialização. Então, como por exemplo, o açúcar refinado, o sal refinado. O processo de refinamento é um processo químico também, né? E a ele é acrescido substâncias, aditivos nesses alimentos. Quando eu falo de alimentos ultraprocessados, eu estou falando de alimentos que são formados a partir de diversos outros alimentos processados. Então é um alimento muito mais industrializado, né? Então a gente pode citar como exemplo esses biscoitos de pacote, esses pães de pacotes, enfim, os salgadinhos e tudo mais, tá? Muito cuidado com a propaganda desse alimento, porque a nossa legislação permite que o fornecedor coloque uma série de informações que pode, de certa forma, gerar um fator de confusão em nós. Por exemplo, é possível usar a palavra integral quando o alimento possui 25% do ingrediente integral. Então, a gente tem que pensar que 25% é só um quarto, né? Que ele fica bem distante de ser um alimento mais puro, mais íntegro, né? A palavra integral vem de íntegro. Então a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas, entender alguns conceitos para a gente começar a fazer escolhas positivas, certo? Quando eu falo alimentos
minimamente processados, eu tô falando de uma carne que no açougue já é cortada, porcionada. Eu estou falando de alimentos que sofreram, né, um mínimo de processo, como um aipim que eu compro já descascado. Então, a base da nossa alimentação, ela deve vir de alimentos in natura ou minimamente processados. E quando a gente quer fazer algum preparo, que a gente utilize os ingredientes na sua forma mais pura e a gente faça ali as combinações para que ele não se torne um alimento ultra processado, certo? Então você que está iniciando no esporte, você que está começando a prática, precisa emagrecer, vamos focar mais na qualidade, né, dos alimentos que eu venho escolhendo para depois avaliar a quantidade. Sim, a quantidade é importante porque o balanço energético, né, ele é o fator determinante para que haja ou não emagrecimento. Mas eu não preciso me deter a apenas as calorias. Na verdade, eu não devo me deter apenas às calorias, eu devo focar na qualidade. Bom, se antes no café da manhã, como por exemplo, eu tomava uma xícara de café com leite e consumia 3, 4 pães, eu posso começar a reavaliar essa combinação. Eu posso acrescentar uma fruta no meu café da manhã, essa fruta já vai tirar espaço de alguns pães, né? Espaço a nível de estômago mesmo. Já vai gerar um poder de saciedade diferente desses pães. Eu já vou poder reavaliar se esse café com leite ele se enquadra para um café da manhã, quanto de açúcar eu estou colocando, será que precisa de açúcar, será que eu posso reduzir um pouquinho? E aí eu vou modificando a minha alimentação de forma mais habitual. Então, como dica, inicialmente o que eu sugiro? Pegue um caderno, anote como vem sendo a sua alimentação de forma bem detalhada e avalie o que é possível de você estar incluindo, né? O que de repente está faltando que você entende como alimentos mais saudáveis, e você pode seguir acompanhando aqui o canal, onde eu vou trazer inúmeras dicas, né, referente aos alimentos e ir melhorando gradativamente a sua alimentação, certo? Mas não esqueça de tomar muito cuidado em estratégias muito radicais, tá? A redução calórica, ela pode atenuar, né, o risco de lesões, por exemplo. E aí você tá lá todo empolgado, comecei jiu-jitsu, tô gostando, tô treinando, tô conseguindo ter regularidade nos treinos, coisas que quando eu ia pra musculação, por exemplo, eu não conseguia me sentir tão feliz, né? E aí você se lesiona porque não só porque errou algum movimento, mas porque teu corpo estava tão frágil ao ponto de não conseguir te dar uma estabilidade, um suporte e fazer com que aquele movimento não gerasse um prejuízo a nível de lesão. Então é crucial prestar atenção na alimentação, tá? Não esqueça desse ponto que eu frisei ao longo desse vídeo. Alimentação e esporte pode ser uma combinação muito boa, mas a má alimentação e o esporte pode ser uma combinação bastante perigosa, certo? Então, vamos juntos nessa. É possível melhorar a alimentação sem extremismos e eu estou aqui, esse canal existe justamente para te ajudar. Curta, compartilhe o vídeo, marque seus amigos para quem talvez precisa dessa informação e seguimos juntos nessa luta. Os